Oi, gente! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá a hora que você tá vendo esse vídeo. Meu nome é Alice e hoje a gente tá aqui pra falar sobre aquela pergunta que muitas vezes na entrevista de emprego ela chega, ou até mesmo durante a nossa vida, a gente acaba se perguntando: quem sou eu? Muitas vezes essa pergunta pega a gente de surpresa e a gente não sabe como descrever. A gente normalmente descreve essa pergunta falando do que a gente gosta. Ah, o meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu gosto de eu gosto de estudar, eu gosto, sei lá, de jogar bola, eu gosto de andar de patins. Então a gente responde com algumas coisas assim, do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Quando, na verdade, talvez a gente devesse estar explicando nessa pergunta quem nós somos como essência e não o que a gente gosta. Porque, vamos lá. As nossas coisas que a gente gosta de fazer, elas podem mudar ao longo da nossa vida. A gente pode estar gostando muito de fazer algo naquele momento, mas pode passar 1 ano, 2 anos e você falar: não, eu não gosto mais de andar de patins. Ah, não, eu deixei de jogar bola. Hoje eu gosto mais de pintar um quadro, ou sei lá, entendeu? Então a gente muda muitas vezes nossos gostos. E isso tem muito também a ver com a nossa identidade. Algumas coisas elas passam a não ter tanto sentido mais no nosso cotidiano. Às vezes por falta de tempo, às vezes somente porque o nosso gosto, o nosso estilo mudou, o nosso ambiente mudou. As pessoas que a gente está conversando mudaram. Muitas vezes é isso também que molda a nossa identidade. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho disso. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo realmente, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu não sou psicóloga, eu não estou fazendo uma faculdade na área, eu faço muito pelo contrário, eu faço uma faculdade de economia, porém eu gosto muito de estudar desenvolvimento pessoal e profissional. Então nesse canal a gente vai falar sobre isso e às vezes também sobre economia, os meus estudos, técnicas de estudos. Se você gosta de algum desses assuntos, se inscreve aqui no canal, deixa já o like para me ajudar. Eu tô começando agora no YouTube, então é só me seguir. E vamos logo para o vídeo. Beleza, me segue aqui nessa linha de raciocínio. Hoje em dia, por que é tão difícil responder essa pergunta? Quem sou eu? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de responder essa pergunta muitas das vezes por conta das pressões sociais que a gente sofre. A gente vai moldando a nossa identidade conforme o que as pessoas esperam de nós. Então, nossos pais esperam, às vezes, alguma coisa de nós, esperam que a gente faça determinado curso, faculdade, ou então esperam que a gente tenha determinada característica, que a gente se vista de determinada forma, que a gente fale de determinada forma. Isso é totalmente normal, porque eles querem o melhor para nós e muitas vezes o ideal deles é um pouco diferente do nosso. Mas mesmo assim, a gente se molda para ser um bom filho, uma boa filha. A gente sofre também por conta da mídia. Se espera de nós que a gente tenha um padrão de corpo, que a gente tenha um padrão de pensamento, que a gente se encaixe em algum grupo social. Nós, seres humanos, desde lá de trás, temos a necessidade de sermos aceitos em um grupo social. Temos essa necessidade, isso é um fato. Por mais que as pessoas se dizem antissociais, elas precisam de estar inseridas em um grupo social. Elas precisam se sentir pertencentes, elas precisam se sentir aceitas, validadas. A gente busca isso constantemente. E quem fica muito isolado começa a ter características de depressão. Mas isso quem pode falar melhor é uma psicóloga. Então vamos voltar para o que eu sei. O que eu sei é que a gente tem esse sentimento e pelo menos eu também sempre tive. Então vamos falar de mim. Desde muito nova, eu busco ser uma pessoa conforme os meus amigos, familiares e a escola, os professores esperavam de mim. Então vamos lá. Nós ainda temos a pressão da sociedade, ainda temos a pressão dos amigos, dos familiares. Por mais que às vezes eu não agradasse o meu pai, eu buscava agradar o meu irmão, eu buscava agradar a minha cunhada, eu buscava agradar os meus amigos da escola. Porque cada local, cada contexto social, ele exige de nós uma postura. E essa postura, muitas vezes, ela vem com um jeito de falar, ela vem com um jeito de se vestir, ela vem com um jeito de se comportar. Tudo isso, até mesmo o modo de pensamento e assuntos que a gente conversa entre si, nesses contextos sociais, são coisas que são esperadas de nós. E a gente vai moldando o nosso ser, a gente vai moldando a nossa identidade. Ou até mesmo criando uma nova máscara, criando uma nova identidade. E eu vou chegar a fazer um vídeo aqui no canal somente sobre máscaras, somente sobre isso, que é um contexto muito bacana que eu aprendi com o meu pastor. Ele é psicanalista. E isso foi incrível pra mim, foi realmente uma virada de chave. Mas presta atenção nisso daqui. A gente vai moldando muitas vezes a nossa identidade
somente com base no que os outros esperam de nós. Então, o que eu aprendi é que também olhando para trás, durante a minha infância, durante a minha adolescência, ali no ensino fundamental para o ensino médio, eu buscava ser como as meninas eram, como as outras meninas eram. Teve uma época que eu vi as meninas falando muito de maquiagem, eu não entendia nada de maquiagem, porque até hoje eu não gosto, eu só uso batom e só. Não gosto muito de maquiagem. Mas eu comecei a tentar pesquisar, a tentar falar um pouco de maquiagem, mas não deu certo. Porque elas perceberam que eu não tinha domínio sobre o assunto. E que aquilo não era de mim, já que eu não me maquiava. E então, depois, quando eu tentei me maquiar, eu comecei a me maquiar tudo errado. E eu fui pra escola parecendo um fantasma. E aquilo foi uma piada pra todo mundo. E pra mim, gerou uma mágoa, entende? Então, quando a gente busca ser uma outra pessoa, pelo menos pra mim, sempre que eu busquei ser outra pessoa, durou por um curto período de tempo, ou então nem durou, nem colou, sabe? Então, moldar sempre quem eu era pra caber nos outros, pra caber no contexto social dos outros, nunca deu muito certo pra mim. Ou se dava certo, era por curtos períodos de tempo. Conforme o tempo foi passando, eu vi meninas dançando funk. E elas adoravam dançar funk. E elas se davam risada, elas estavam sempre juntas, elas estavam sempre ouvindo músicas novas juntas. E eu comecei a ouvir também, eu comecei a tentar dançar, eu não conseguia. Mas eu comecei a tentar dançar funk pra ser amiga delas, não deu certo. Não deu certo, durou também curtíssimo período de tempo. Depois eu tentei falar com uma menina sobre músicas de funk, durou um tempo, determinados meses, 3, 4, 5 meses, no máximo, e nossa amizade acabou. Por quê? Porque as ideias dela, que vinham junto com o contexto social dela, batiam contra as minhas. Eu era uma menina evangélica, era uma menina que estava indo para a igreja já era cristã, então não batia com a minha identidade real estar ouvindo funk, estar inserida nesse contexto, nesse contexto, perdão, mas já não batia, entende? Então já não dava certo. Então durante a minha vida eu sempre tentei ser algo que eu não era. Foi se criando uma identidade que não era exatamente minha, mas que eu me apoiava na identidade dos outros. Até mesmo meu modo de agir, meu modo de falar. Pois bem, a gente vai agora falar sobre máscaras. Eu vou dar uma pequena palhinha aqui sobre máscaras e daí você vai para um outro vídeo para me acompanhar nesse assunto, beleza? Então vamos lá. Máscaras. Muitas vezes a gente coloca uma máscara social para nos apresentar em determinados contextos. Lembra que eu falei que a gente se veste de determinada forma em tal lugar, que a gente fala de determinada forma? Pois bem, isso seria como se fosse uma máscara. Então, na igreja eu sou uma pessoa. Quando eu tô na escola ou na faculdade, agora no meu caso, eu sou uma outra pessoa. Quando eu estou com a família, eu sou uma outra pessoa. Quando eu estou com amigos, que eu tenho intimidade, eu sou uma outra pessoa. Então, com isso, vai dividindo. E não é exatamente que o dividir, vamos lá, em personalidades, mas essas máscaras que eu coloco no meu rosto, que eu coloco essa máscara para estar naquele contexto social, para me sentir pertencente, para ser aceita, para ser validada naquele contexto. Então, se eu saio com as minhas sobrinhas, eu vou me vestir de um jeito mais jovial. Vou colocar um all-star, eu vou colocar, sei lá, vou colocar uma calça cargo e vou sair com elas assim. Não que eu acho o estilo feio, não acho, eu gosto muito desse estilo. Porém, eu também gosto muito do estilo evangélico, de estar com um vestido comprido, bonito. Eu gosto de vestidos, eu gosto de usar vestido com salto. Sempre gostei. Então eu também gosto, então pra igreja eu vou dessa forma, quando eu posso. Porque normalmente dando aula pra criança é um pouco difícil, mas muitas vezes a gente se veste de determinada forma, então, pra agradar aquele contexto social. Então, assim, depende de pessoa pra pessoa. Porém, isso seria máscaras. Você muda seu jeito de falar, com amigos você fala gírias, na família você já não fala tanto. Talvez com os amigos você fale eu não mais, graças a Deus eu tô tirando isso da minha vida, mas talvez com amigos você fale palavrão e talvez com a família, na igreja não. Então, assim, em cada lugar, assuntos diferentes, vestimentas diferentes, jeitos de se comportar diferentes, posturas diferentes, são máscaras diferentes. Porém, o que me pegou para o autoconhecimento, o que me trouxe a estar nessa jornada agora de autoconhecimento, foi a pergunta que o meu pastor fez para mim. Quem é você quando você tá sozinho, ou no meu caso, sozinha, na frente de um espelho? Quando você não tem necessidade nenhuma de ter uma máscara no seu rosto.
quando você não tem ninguém pra agradar, quando você não tem ninguém pra impressionar. Entende? Isso tudo me colocou numa jornada de autoconhecimento que eu comecei há pelo menos agora uns 3 meses. Faz pouquíssimo tempo. E eu me coloquei na posição de começar afinco, a construir a minha identidade, a pesquisar mais sobre isso, a entender mais sobre isso. E eu quero mostrar todo o meu processo aqui no YouTube e também carregar outras pessoas que estão em busca de autoconhecimento comigo. Então, se você gosta desse assunto, eu convido você a me seguir aqui no canal e a me seguir também no Instagram, que eu também estou começando por lá. Eu leio muitos livros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional e pretendo trazer tudo o que eu aprender por aqui. Bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!